Graça e paz, povo lindo, não percam este novo quadro, os ensinamentos do jovem Galileu, mensagem, os dois fundamentos. Vamos para a Bíblia, Mateus 7, versículo 24. Todos aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, é semelhante ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Versículo 25. E desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos, combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Versículo 26. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, é semelhante ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Versículo 27. E desceu a chuva, e correram rios, assopraram ventos, combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Vamos fazer uma breve oração. Soberano Deus, maravilhoso e eterno Pai, eis aí, Pai querido, Pai amado, a Tua santa palavra. Abre, Pai, a nossa mente. Nos dê, Pai, sabedoria e discernimento, para que nós venhamos aprender de Ti, que é manso e humilde de coração. Em nome de Jesus Cristo, Pai querido, Pai amado, eu te peço que o Teu Espírito Santo da verdade venha se assentar aqui do meu lado, neste momento de leitura e meditação da Tua santa palavra, para que Ele venha me ensinar, para que Ele venha me exortar, para que Ele venha, meu Pai, escrever cada capítulo, cada versículo, cada vírgula, cada parágrafo na tábua do meu coração, Pai, para que eu não venha pecar contra Ti. Amém? Amados, a parábola dos dois alicerces ou fundamentos, como também é conhecida, se encontra nos evangelhos sinóticos de Mateus e Lucas. Mesmo Lucas não sendo testemunha ocular de Jesus Cristo, como Mateus, os relatos são os mesmos. Embora existam algumas diferenças entre os textos de Mateus e Lucas, tais diferenças são apenas detalhe de descrição de cada texto. Portanto, o ensinamento é o mesmo e trata-se da mesma parábola. A palavra parábola no grego significa colocar ao lado, ou seja, fazer uma comparação. Parábola nada mais é que uma história terrena com um significado espiritual. Jesus utilizou essa parábola para concluir
o Sermão da Montanha. As outras parábolas em que Jesus se dirigiu apenas aos seus discípulos. Essa Jesus Cristo pronunciou para uma grande multidão. Jesus, na ocasião, contou essa parábola para os judeus. Ele utilizou elementos comuns aos judeus, ou seja, Jesus descreveu as técnicas típicas de uma construção rural na Palestina daquela época. Como Lucas escreveu para os gentios de outras regiões, ele utilizou uma descrição das técnicas de construção que eram familiares às pessoas para quem ele escrevia. Além disso, ele também levou em consideração as diferenças climáticas e geográficas que existiam entre as regiões para melhor compor a parábola em seu evangelho. Mesmo com todas essas pequenas diferenças, o significado da parábola dos dois fundamentos permanece o mesmo. As diferenças não são contradição, e sim contexto cultural e climáticos. Ao analisarmos as características das construções rurais dos dias de Jesus, podemos facilmente entender a ilustração que Jesus utilizou. As casas eram bem diferentes das construções que estamos habituados nos dias atuais. Algumas pessoas preferiam construir suas casas bem longe do leito do rio. Porém, isso também poderia ser um problema, pois era muito importante para o estilo de vida da época ter um riacho nas proximidades da casa. O construtor prudente escolhe bem o local onde sua casa será construída. Ele tira a terra solta, cava buracos profundos até encontrar a rocha. Então ele constrói o alicerce na rocha. O insensato não considera as mudanças climáticas. Ele se ilude com o sol brilhando fortemente num período de seca e não pensa nas tempestades que certamente virão. A mensagem principal da parábola é bastante óbvia. O construtor prudente é o que constrói a casa sobre uma base sólida. Em outras palavras, o cristão tem que estar alicerçado na palavra de Deus. A estrutura da nossa vida vai sendo edificada em cada palavra, em cada pensamento, em cada desejo, a cada atitude e a cada realização.
Porém, nem todos são iguais. Alguns são prudentes, outros são insensatos. Devemos ser praticante e não apenas ouvinte do Evangelho. Muitas pessoas apenas ouvem a palavra de Deus e acham que isto é o suficiente. Entretanto, o próprio Jesus adverte que é preciso praticá-la. O construtor prudente ouve as palavras de Jesus e entende que ele é o único fundamento seguro sobre o qual se deve construir. O apóstolo Paulo fala exatamente sobre esse princípio. 1 aos Coríntios 3, versículo 11. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Versículo 24. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, é semelhante ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Amados, a Bíblia é bem clara que o princípio da ciência é a obediência. Provérbio 10, versículo 8. O sábio de coração aceita os mandamentos, mas o insensato de lábios ficará transtornado. Nunca devemos se esquecer de que Jesus Cristo é onisciente. João 14, versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. Os verdadeiros discípulos de Cristo têm que estar firmados na palavra. Atos 6, versículo 4. Mas nós perseveremos na oração e no ministério da palavra. Versículo 25. Desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos e combateram aquela casa. E não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Amados, se tem uma coisa que Deus sabe bem, é como separar o joio do trigo. Enquanto a chuva não cai, o vento não sopra forte, e a correnteza não vem de encontro, as casas, ambas parecem idênticas. Enquanto o sol está brilhando, o trabalho do construtor insensato parece ser tão bom quanto o trabalho do construtor prudente. Dentro das igrejas podemos ver esse padrão acontecendo. Às vezes as semelhanças superficiais impressionam,
Mas um dia os céus se escurecem, as tempestades acontecem, as chuvas transbordam os rios, as duas casas são postas à prova. Nesse momento, as semelhanças desmoronam junto com a insensatez do construtor que não fez a sua edificação sobre a rocha. Salmo 101, versículo 7. O que usa de engano não ficará dentro da minha casa. O que fala mentira não estará firme perante os meus olhos. Versículo 26. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre é comparado ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Elas eram idênticas. Talvez eu não ficasse surpreso se a aparência da casa que foi construída sobre a areia parecesse ser mais sofisticada, já que o seu tolo construtor não gastou tempo cavando para alicerçá-la na rocha. Mas perceba que não foi a construção, e sim que manteve a casa de pé, enquanto a outra desmoronava. O segredo estava num fundamento, num alicerce sobre a rocha. A nossa fé tem que estar em Cristo, a rocha eterna. Temos que estar alicerçado na doutrina de Cristo. Malaquias 3, versículo 18. Então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e o que não serve. Versículo 27. Desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos, combateram aquela casa e caiu, e foi grande a sua queda. Na hora das provações que se conhece, os que servem a Deus em espírito e em verdade. Jó 1, versículo 21. No saí do ventre da minha mãe, e no tornarei para lá. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Aqueles que estão alicerçados na palavra, como Jó e o diácono Estevão, vão até o final sem negar o nome de Jesus Cristo. Já os rebeldes, além de não se humilhar, ainda tira a sua própria vida. 1 Samuel 31, 4. Porém, o seu pajé de armas não quis, porque temia muito. Então Saul tomou a espada e se lançou sobre ela. Amados, Deus nos chamou para entrar na terra prometida,
e não para morrermos no deserto. Amém? Você que ouviu esta mensagem, que ainda não serve a Cristo, ou está afastado e quer se reconciliar, é só repetir estas palavras: Senhor Jesus, eu estou neste momento entregando a minha vida em tuas mãos. Me aceita como único e suficiente Salvador da minha alma. Escreva o meu nome no livro da vida e sela com seu precioso sangue. Dai-me força para eu ser fiel aos seus mandamentos até a sua volta. Amados, não deixe de se inscrever neste canal. É de graça, não custa nada. Um forte abraço do seu amigo e irmão em Cristo, Miguel Reinan.